Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. O meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e com este podcast procuro ajudar aqueles que já treinam a melhorar a qualidade do seu treino e aqueles que ainda não treinam a começar esta jornada que nem sempre é fácil. E hoje tenho na minha presença Sílvia Henriques Pereira. Muito obrigado por teres aceito o meu convite para falarmos sobre este assunto que parece que tem sido uma moda. Estamos aqui para falar um bocadinho sobre a história do Pilates e não podia ter uma pessoa melhor do que tu, que já tens uma experiência. Quase estava eu a nascer e tu a sair da faculdade. Portanto, já são muitos anos a lidar com pessoas e, acima de tudo, a falar e a trabalhar com o Pilates. E, antes de mais, antes de começarmos esta conversa, a Sílvia, além de ser uma professora de Pilates e de treino de força também, é a minha patroa. Há que dizer isto. Respeitinho. Respeitinho é muito bonito. E, acima de tudo, agradecer-te também por mostrar todos os dias que o profissionalismo não é uma coisa que acontece um dia, é uma coisa que é repetida sempre e que isso nota-se pela casa que eu também já estou aqui há 2 anos e que por isso fomos construindo também. Isso é um ponto que eu queria agradecer antes de mais, antes de começarmos a nossa conversa um bocadinho mais a sério. Pronto, eu gostava que tu me falasses um bocadinho sobre o teu percurso, sobre como é que tu chegaste aqui, Qual foi o teu percurso profissional até agora, o que é que tem sido e se calhar um bocadinho das tuas ambições daqui para a frente, o que é que tu estás a pensar e como é que é? Está bem, ok, então eu tenho 42 anos, formei-me no Pilates em 2004, portanto eu tinha 22 anos, 22, 23 e são 20 anos de Pilates em mãos. Fui para o Brasil, tirei o curso com a Inélia Garcia, que é uma professora que é um ícone dentro daquilo que é o Pilates, é uma referência mundial e sem dúvida uma grande referência. Ela consegue manter aquilo que se fala de originalidade do método, que isso é uma coisa muito controversa, o que é original, o que é contemporâneo, o que é o método Pilates, o que é que não é, mas de facto é assim, como uma metodologia de ensino, é uma representante inata daquilo que é o método Pilates. Portanto, são 20 anos de Pilates, com um estúdio aqui no Porto desde 2007, um estúdio pequenino, depois em 2014 viemos para aqui. O Tiago, estás aqui connosco há 2 anos, a casa já tem desde 2014 aqui, tem sido uma luta diária, não é? As nossas conquistas vão sendo step by step e essa consistência que te vai dando os frutos. E agora também publicamente agradeço muito estares connosco, o teu profissionalismo é absurdo, a tua entrega é absurda, a tua ambição é muito boa, tens qualidades muito importantes que eu acho que só assim é que as pessoas façam um meio difícil, uma época difícil de muitos desafios. Eu acho que é assim que as pessoas vão se ingrando e, portanto, ainda bem que estás connosco, ainda bem mesmo. Em relação ao Pilates, o que é que queres que eu fale, Tiago, concretamente, para ser mais específico? Ora bem, eu se calhar começava por colocar a minha ideia daquilo que é o Pilates. Ok. Eu sei que existe ao convencional, não é? E depois ao clínico, que eu não sei quais são as distinções que existem, não sei se tu consegues explicar aqui quais são as diferenças, porque muitas vezes chegam aqui e perguntam, Pilates clínico? Que é Pilates clínico? Isso é uma coisa que eu gostaria de perceber primeiro. E depois, a ideia que eu tenho é esta, é que o Pilates não substitui o treino de força, o treino de força não substitui o Pilates, são coisas diferentes. Ok. Contudo, as mais-valências que se consegue no treino de força, se calhar não se consegue aqui, mas o contrário, pelo menos na maioria daquilo que eu consigo conceber, daquilo que eu vou vendo, que não é, se calhar não é a prática que tu tens, consegue-se trazer muito mais para lá do que de lá para cá. Uhum. E por isso, é uma metodologia, mas acaba por ser uma metodologia que é fechada ou cada pessoa tem liberdade para adaptar-se. Porque eu quando eu ouço a palavra metodologia, quando eu ouço um professor que diz comprem a minha metodologia, eu apita aqui uma red flag cá dentro. Porque eu digo assim, mas metodologia, é igual para todos? Há adaptação ou como é que isso funciona? Porque é isso que eu quero mesmo perceber dentro daquilo que é o Pilates. Como é que é feita essa adaptação? O que é a individualização dentro do Pilates? Como é que isso funciona? Então é assim, o nome Pilates vem de um senhor que se chamava Joseph Pilates, tá? E criou um método
de treino, de condicionamento físico e mental. Era assim que ele apelidava a arte da contrologia. Ele não chamava de método Pilates, ele chamava a arte da contrologia, a arte de controlar o corpo, a mente e o espírito. Okay. Portanto, era assim uma coisa, na altura, bem mais holística. Talvez. Ok. Exato. Mas, de facto, a base do Pilates é um condicionamento físico, que te exige concentração, que te exige um conjunto de fatores que eu acho que têm que estar presentes em qualquer atividade física. Ou seja, no momento em que tu vais treinar, tens de estar concentrado naquilo que estás a fazer. Isso é o primeiro ponto. Depois, o que é que acontece? Existem, então, as escolas mais tradicionais, ou seja, aquilo que, segundo o que nos ensinam, porque eu não estive lá, portanto eu não posso dizer a 100% que era aquilo que o Sr. Joseph Pilates ensinava. Aquilo que te ensinam existem as escolas tradicionais que vão passando esse método, esse conjunto de exercícios que têm uma hierarquia e uma sistematização específica e que vão sendo passados ao aluno em função dessa evolução. Então, depois o que é que eles fazem? Eles classificam os exercícios em níveis. Okay. Eu não considero que os exercícios tenham níveis, mas as pessoas, sim, as pessoas têm que integrar um determinado nível em função da sua consciência corporal, em função das suas valências físicas anteriores, da sua experiência motora anterior. Então, é por aí. Mas, claro, para haver uma sistematização, tu tens que classificar. E classificas os exercícios em nível básico, nível intermédio, nível avançado e aquilo que chamavam de nível superstar. Então, olha aí. Epa. Vamos lá, vamos ser realistas. Os nossos alunos não chegam a níveis tão avançados de controlo corporal. Agora, o método Pilates em si é muito interessante neste sentido. É um controlo do corpo, do movimento, uma consciência corporal de todos os segmentos que tu tens, alinhamentos, centralização, porque o Pilates fundamenta-se no quê? Num centro de força, um centro de força muscular, e a partir desse centro de força tu movimentas o teu corpo de uma forma mais eficaz, mais eficiente, com menos gasto energético e com menos risco de lesão. Isso é o que nós queremos em toda a atividade que nós fizermos. Entretanto, já me perdi no que é que tu me perguntaste. Mas o que é que diferencia depois das escolas tradicionais, das escolas mais contemporâneas e do Pilates clínico? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil, porque se calhar vou entrar em guerra com muita coisa. Bora. Mas é para isso que nós estamos. Dada a minha fonte de ensino, que é uma escola mais tradicional, e dada a minha experiência pessoal, não, para mim não existe Pilates clínico. Começo logo assim. Matem-me se quiserem. Bora, não já existe. É Pilates clínico porquê? Porque é dado por fisioterapeutas? Pois. Começa aí. Pelos vistos, não. Então, se só os fisioterapeutas fazem parte de uma clínica, então não podemos apelidar Pilates clínico a uma aula que seja dada, a um treino que seja dado por um professor de educação física, até porque nós não somos nem considerados profissionais de saúde, não é? Sim, é como exercício clínico, então. Exercício clínico. O que é isso? Sim, não é? Sim. Agora, o que é que eu sei? Eu sei que em função de um cliente, de um aluno que eu tenho em mãos, em função das suas patologias, eu tenho que adaptar os exercícios em função da realidade que eu tenho. E aí vamos lá buscar a individualização, que isso nós vamos fazer no Pilates, como vamos fazer no treino de força, ou é essa a ideia, não é? Nós não servimos só para contar repetições e séries. Sim, como é óbvio. E pôr uma toalha, não é? E alongar no final e estamos todos muito bem. Não, a ideia é essa. Então, se eu tenho um aluno com uma determinada patologia e eu não posso levá-lo a uma amplitude articular igual àquele aluno que não tem patologia, isso é considerado Pilates clínico? Se me perguntasse, eu diria que isso aí deveria ser o Pilates que toda a gente faz. Exatamente. Ou seja, o Pilates é Pilates. Em função da individualidade daquela pessoa, vamos individualizar e vamos adaptar. Eu tenho uma patologia, uma hérnia lombar, ou o que seja, uma hérnia cervical, e eu tenho todas as considerações necessárias, ou pelo menos devo ter, para atuar. Eu tenho que ter noções anatómicas, eu tenho que ter noções biomecânicas, eu tenho que ter noções de patologias. É lógico. Qualquer profissional de educação física deverá ter. E se não tem, não está no lugar certo. Então, por aí já me choca. Pilates clínico.
Eu acho que é uma estratégia comercial. E depois, nós sabemos que a classe médica não está tão informada sobre o exercício físico. Então, por aí é mais fácil dizer, antigamente era a hidroginástica. Sim, agora é o Pilates clínico. Sim. E o que é isso, Pilates clínico? É por aí. Pois. Depois, escolas mais contemporâneas. Falam nas escolas que misturam as máquinas, depois já dão alguns exercícios de força e depois vão exercícios com superfícies instáveis e depois pegam na fisiobol porque vai fortalecer mais a musculatura profunda. Ok. Não é Pilates. Ok, já se começa a misturar as coisas. Já está muito misturado. Depois mete mais um elástico para fazer mais uma sobrecarga qualquer. Quer dizer, não vamos misturar as bolas. Façam Pilates nos aparelhos que nós podemos ver aqui no estúdio. Ou seja, existem aparelhos específicos para o método. Existe o trabalho de mat, que é o trabalho de chão, quando não há aparelhos. Ou aulas de grupo e não sei o Nas quê. aulas de grupo também foi uma estratégia comercial para levar o Pilates ao mundo. Claro. Porque as aulas individuais são aulas mais caras, que nem toda a gente também, pode investir. E uma logística diferente, não dá para fazer uma aula de grupo numa sala de Pilates. E aí começo eu outra vez, vou levar mais uma bomba. Sim. Aulas de Pilates em grupo. Esquece, Tiago. Isso não existe. Já uma dupla é muito difícil. Fará uma aula de grupo. Sim. Em que tu tens um aluno que tem pouca amplitude no ombro, um aluno que tem uma rotação do quadril ou da anca, um aluno que tem pouca mobilidade no tornozelo, um aluno que tem uma dor cervical porque tem uma hérnia sintomática, e misturas isso tudo numa aula de grupo? É muito difícil. É muito Pronto, difícil. é por aí. Se calhar com o tipo de aulas é muito mais simples dar um feedback que vai mudar, que vai tirar a dor e que se consegue ir adaptando. Claro que não é perfeito, mas se calhar é muito mais simples do que olhando para aqui à volta e estar um lado ao outro, aí nessa máquina, atenção, faz assim. Eu já vi questões, eu já vi aulas assim, séries. Não existem séries no Pilates. O Pilates baseia-se num número de repetições pequeno, com um enquadramento, um encadeamento e uma colocação de exercícios com um objetivo específico e numa hierarquia e numa sistematização específica. E, portanto, se eu estiver a acompanhar-te, para eu conseguir dar algum condicionamento físico àquele aluno, eu vou espetar com séries e vou espetar com repetições. E a ideia não é essa. É tu conseguires um padrão motor, uma execução dentro daquele número de repetições consistente, e se não consegues, vais fazer outros exercícios que melhorem aquele em concreto. Ou seja, faltam ali algumas habilidades motoras que tu tens que ir buscar a outros lugares. Por exemplo. Claro. Uma coisa que houve uma vez uma discussão que eu tive em relação ao Pilates, que foi a seguinte, que foi, eu olhava para as máquinas e tudo o que me parecia era, isto são molas, é uma resistência progressiva. E porquê é que isto me aconteceu? E o que é que aconteceu? Estavam-me a dizer que o Pilates substituía o treino de força. E eu dizia, mas se é uma resistência progressiva, há uma fase do movimento que não vai ter carga suficiente para ser um estímulo. Exato, se calhar vai ser uma coisa para a força que vai ser incompleta. Se calhar para outras coisas vai ser melhor. Se calhar para ganhos de amplitude talvez vá ser melhor que a musculação. Eu próprio se calhar poderia ser exemplo disso, comparando-me a ti, por exemplo, se calhar eu ficaria num patamar ligeiramente abaixo. Quem sabe? Mas tu concordas comigo nesse sentido? Como é que vocês conseguem adaptar as curvas de força Não vamos adaptar, nunca. Não dá, pois não? Eu sou uma adepta do treino de força. E, portanto, eu complemento o meu treino de força com o meu treino de Pilates. Eu não complemento o meu treino de Pilates com o meu treino de força. Até porque as valências motoras mais importantes que nós temos ainda é força, ainda é resistência cardiorrespiratória, ainda é flexibilidade, que também é controverso para algumas pessoas, Sim. Mas ainda é. E, portanto, o treino de força é uma coisa que tem que estar presente na população de uma maneira geral, porque é aquilo que nós vamos perdendo. E nós vamos perdendo função porque nós vamos perdendo força. Onde é que o Pilates é uma mais-valia, Tiago? É uma mais-valia no que diz respeito a consciência de uma musculatura mais profunda, consciência de uma musculatura que trabalha mais em isometria, mais em sustentação de posicionamentos, uma consciência respiratória diferente, uma consciência do famoso bracing, da famosa musculatura de suporte do tronco, que te vai levar a um agachamento muito mais seguro, por exemplo.
um ganho de consciência, por exemplo, de uma cintura escapular, em que se calhar vais fazer um puxador e vais perceber que as tuas omoplatas não andam para um lado e para o outro, não. Estabiliza a omoplata e agora ativa o teu dorsal. Fazes um agachamento pensando neste cinturão, em vez, se calhar, de usar um cinto quando a carga nem sequer se justifica a isso. Portanto, o Pilates, para mim, é um complemento fundamental para qualquer atividade física. Seja para um atleta, seja para uma pessoa normal. Vai trabalhar muito bem a mobilidade articular? Obviamente, vai. É um dos princípios. A mobilidade e a estabilidade estão presentes no Pilates. E depois há uma coisa que não há percepção sem ação, ou seja, tu precisas de sentir no corpo, precisas de repetir, tu precisas de ter aquela consciência, a cada exercíciozinho que tu faças do Pilates, tu sentiste mais um pontinho, mais uma ativação muscular. Então, se tu tens essa ativação presente e essa consciência da ativação muscular presente, vais fazer um exercício de força de uma forma muito mais efetiva, às vezes sem recorrer a tanta carga para aquele recrutamento específico. Agora, dizer que é um trabalho de força, não é. Sim. Não é. Isso é chapa 5. Então, e como é que... Eu sei que o teu caso é um bocadinho diferente porque és professora de Pilates, ou seja, Sim. tens que o fazer porque tens que manter essa capacidade e até para demonstrares e tudo isso. Claro. Mas como é que tu enquadras o teu treino de Pilates na tua rotina? Como é que eu enquadro? Eu treino Pilates uma vez por semana. Ok. Obrigatoriamente eu treino uma vez por semana. Nos restantes dias, tu sabes o que é que eu faço? Eu treino força e dou alguns estímulos cardiorrespiratórios de vez em quando, que eu sou como tu. Mas eu treino Pilates uma vez por semana, obrigatoriamente. Agora, eu tenho 20 anos de experiência no corpo. Eu treinei Pilates muito tempo da minha vida. Hoje em dia dou-me esse luxo porque eu treino 1 hora por dia. E se eu não o fizer naquele dia, se eu não o fizer uma vez por semana, já me faltou muita coisa. Agora, de cada vez que eu estou a dar aula, de cada vez que eu estou a fazer um treino de musculação, por exemplo, eu assumo os princípios do Pilates, que essa é a grande sacada do Pilates. Os princípios do Pilates de centralização, de alinhamento, de respiração, vão estar, fluidez na execução dos teus movimentos diários, isso é uma coisa que vai estar sempre presente. Então, eu não sou muito assim, não sou muito holística, mas a questão do levar esses princípios para orientar o teu dia, sim, é fundamental. Eu estar sentada numa cadeira e perceber que eu tenho obrigatoriamente que exigir de uma extensão do meu tronco para estar numa melhor postura, eu venho buscar esses princípios do Pilates. E esses princípios de uma relativa força muscular, que depois complementando com outras coisas, sim. Não sei se te respondi. Não, eu acho sei que só sim. à parte. O que é que eu vejo em professores de Pilates? Mais uma bomba. Não fazem força. Não fazem treino de força e estão, em termos posturais, muito desajustados. Muito desajustados. Falam muito no Pilates, abre o peito, encolhe a barriga, leva o umbigo para as costas. Calma, não é aí, não é por aí. Não é encolher a barriga, não é abrir o peito. Eu tenho que obedecer a determinadas características em termos posturais. Se eu abrir o peito, eu faço uma extensão, se calhar, exagerada na minha dorsal. Será que a minha coluna dorsal precisa de uma extensão exagerada? Ou precisa de manter as curvaturas fisiológicas para uma boa dissipação de carga? E eu vejo muitos professores que não têm essa consciência. Porque acho que falta ali qualquer coisa. Sim. Acho que falta ali qualquer coisa. Eu tenho a ideia de que o ótimo é um espectro bastante grande, bem maior do que... Se calhar pessoas não vão conseguir manter essa postura aí de hiperextensão, nem têm interesse. Por isso é que esta questão da avaliação que nós estávamos aqui a conversar tem muito interesse. Eu acho que é preciso perceber o que é aquela pessoa em concreto que nós temos à frente. Aquela história, uma boa postura, a tua boa postura não é a minha boa postura. O que é uma boa postura? Para aquela pessoa é aquela postura em que ela, à partida, é mais eficiente naquele posicionamento, com menos gasto energético, porque o objetivo não é tu gastares a tua energia durante o dia só para te manteres em boa postura, não é? Claro. Ou seja, isso já tem que ser uma coisa que esteja interiorizada, e para estar interiorizada tem que estar consistente, e só é consistente a partir de uma massa muscular que tenhas, seja uma musculatura mais profunda, que te dá esse suporte, seja de uma musculatura mais mobilizadora. Agora, essa é a ideia, seja eficiente do ponto de vista postural. E aí o Pilates, complementando, sim.
Vais-me sempre ouvir assim. Para mim, o Pilates é um excelente complemento de outras atividades. Sim. A ideia que eu tenho, e muitas vezes venho aqui, porque recebemos pessoas aqui que vêm pedir informações, isso aqui, perguntam sempre. Tem Pilates? Temos. Então quantas vezes por semana é que é treinar? Eu só consigo treinar uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E eu às vezes sinto que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas a verdade é que nem é por aí. Ou pelo menos não é só por aí. Sim. Que é a questão de, eu digo, mas já experimentou treino de força? Ou sim ou não. Mas porquê o Pilates? Porque como sempre, porquê é que está a escolher o Pilates? Ou porque foi o médico que mandou, ou porque tem as amigas que também fazem e não sei o quê. Eu digo sempre, mas experimente o treino de força também, para ver se gosta, porque o que eu acho, mais uma vez, é a minha ideia daquilo que eu tinha como pré-concebido. Se me conseguires mudar essa ideia, não há problema nenhum, muda. Olha, hoje em dia eu já penso de uma forma mais simples. O nosso grande objetivo como profissionais do movimento, como profissionais de saúde, porque eu acho que nós o somos, efetivamente, cada vez mais, é que nós temos que levar a pessoa a fazer atividade física como uma rotina, como fazendo parte dos seus hábitos de vida. Esse é o grande objetivo da nossa profissão. É fazermos com que a pessoa fique, não é viciada, como nos chamam, porque nós não somos viciados, mas nós sentimos que precisamos daquilo. Então que a pessoa assuma aquilo como um hábito de vida. A primeira questão para ser um hábito é que tens de ter prazer com aquilo. Claro. Então a partir daí, para mim, a chave é no Pilates que tem prazer. Então faça Pilates. Vai ganhar força? Vai ganhar flexibilidade? Vai ganhar uma resistência cardiorrespiratória? Vai, em função do compromisso que a pessoa tenha durante o treino. Se vier para aqui para estar, não ganha grande coisa, mas vai sempre sair melhor do que o que entrou, porque se está a movimentar. E nós ainda sabemos que é a melhor pílula do mundo. Então, para mim, essa é a primeira fonte, ou seja, gostas de Pilates? Faz Pilates. Gostas de treino de força? Faz treino de força. Gosta de caminhar? Comece na caminhada. O começar. E a partir daí, eu acho que a partir do momento em que a pessoa se envolve no exercício, nós conseguimos também entrar de uma forma mais leve, sem chocar. Eu já cheguei a uma altura em que a pessoa que vinha aqui procurava por Pilates clínico. Eu perdia, Tiago, muito tempo a dizer que Pilates clínico não existia. Existiam profissionais qualificados para trabalhar com aquelas pessoas, com aquelas patologias, para individualizar em função da necessidade. Agora, sim. Agora eu digo que sim. Que nós trabalhamos com Pilates clínico, sim. Pois, porque exatamente. Eu tenho um amigo que dizia assim, Pilates clínico é o quê? Só diminuir amplitudes? Então pronto, todos nós fazemos Pilates clínico. Ele tem razão. Portanto, eu digo que sim. Eu venho para treinar força. Perfeito, eu quero ficar forte. Perfeito, comecemos por aí. Temos que começar por algum lado. Então, eu acho que é assim, embora tu és um forte adepto do exercício de força, mas nem toda a gente... Sim, é isso. Por isso é que eu estava a tentar dizer isso, que era, quando a pessoa chega, eu pergunto, mas já experimentou treino de força? Sim ou não? Mas se me disser que não gosta e que gosta do Pilates, faça o Pilates, porreiro. Faça Pilates. Pilates, vamos embora. Faça Pilates, porque que está a fazer muito bem. Agora eu estava a pensar numa coisa, entretanto o meu cérebro já levou, mas era em função exatamente isso. Uma coisa muito simples, nós sabemos que a bata branca tem muita importância e nós temos muitos médicos que treinam connosco e sabemos o quanto depois eles na realidade nos ouvem. Sim, claro. Mas nós sabemos que se um médico disser não pode agachar, tu nunca vais conseguir pôr, não consegues pôr a priori uma pessoa daquelas numa sala de treino. Sim, é preciso ter muita confiança. Isso não existe, quer dizer, sentar numa cadeira, isso nem é um agachamento. Pois. Não é? Sim. Por exemplo. As pessoas usam sanita. Exatamente. Não pode fazer a flexão do ombro, não pode levantar o braço. Não pode. E como é que vai à prateleira buscar um prato? Pois. Portanto, tu não tens que tornar aquela pessoa funcional, ou seja, adaptada às suas necessidades diárias. Portanto, é por aí que nós às vezes temos um papel difícil, mas crucial na mudança de opinião. E nós já conseguimos mudar muitas opiniões. Sim. E esta comunidade que se tem criado no Instagram tem coisas boas, tem coisas más. Lá está, se calhar depende das pessoas que eu também sigo e se calhar tu também segues, mas felizmente também já temos muita gente a dar estas boas indicações, como nós estamos a dizer aqui
outras pessoas já deram no outro lugar qualquer, de certeza absoluta, mas é bom, é sempre bom nós termos estas pessoas que dão estes bons exemplos, como nós tentamos fazê-lo, pelo menos, não é? Pronto, ou seja, o Pilates não é uma coisa tão holística quanto muita gente acredita. E muitas vezes também se mete, e eu entrando nesta conversa também, muita gente mete o yoga e o Pilates também no mesmo saco. Certo. Porque muitas vezes também, quando chegam aqui, perguntam se temos ou yoga ou Pilates. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, ou seja, quais são as diferenças? É difícil se não tem nada a ver uma coisa com a outra explicar, mas se me perguntasse qual é a diferença entre o yoga e o Pilates, para uma pessoa que não percebe mesmo nada disto? É assim, eu acho que nada se cria, não é? Tudo se copia. Sim. Então, tu sempre te baseaste em alguma coisa. E, de facto, segundo a história, eu tento me defender sempre assim, Joseph Pilates, ele baseou-se em muitas técnicas de exercício físico e muitos métodos. No yoga, ele era um homem do boxe, há exercícios, por exemplo, com molas que se assemelham a movimentos do boxe, mas o objetivo, hoje, sabemos que esse objetivo era o quê? Estabilizar uma cintura escapular, para permitir, por exemplo, uma boa extensão do braço, supõe, até com o objetivo de gerar mais força no soco. Mas já estou a fugir um bocadinho à questão. Então, é assim, baseou-se em muita coisa, baseou-se no boxe, baseou-se nas artes circenses, baseou-se no yoga. A respiração do Pilates não tem nada a ver com a respiração do yoga. E eu não sou praticante de yoga, mas sei que o yoga fundamenta-se numa respiração total, diafragmática, mais apical, abdominal. No Pilates não. No Pilates tu usas a musculatura abdominal, tentas ativar a tua musculatura transversa e a partir daí tens uma respiração muito mais diafragmática e apical. Portanto, por aí já não tem nada a ver. As posturas do yoga não têm nada a ver com as posturas do Pilates. Eu fiz uma fundamentação teórica para mim, para conseguir trabalhar com o Pilates de uma forma mais estruturada. Ou seja, o Pilates baseia-se em coisas muito interessantes. Baseia-se numa estruturação da flexão do tronco, da flexão do corpo. Nós sabemos que hoje estamos muito em flexão, mas é uma flexão que é caída, é uma flexão sem estrutura, sem a ação da musculatura para manter uma flexão de tronco plena, que não haja colapsos da coluna vertebral. Então, o Pilates quer o quê? Fundamentar, estruturar uma flexão, para que faças uma flexão no teu dia-a-dia de uma forma mais eficaz. O Pilates trabalha muito a extensão do tronco e vê-se muita gente a eliminar nas extensões, inclusive a profissionais de Pilates, durante os exercícios, eliminar as curvaturas fisiológicas na extensão. Não. Trabalhar uma extensão, mas manter curvaturas fisiológicas. Manter a cervical, que é a lordótica, a dorsal, que é a cifótica, e a lombar, que é lordótica fisiologicamente. Então tu tens que dar uma consistência àquela extensão para que a tua flexão e a tua extensão sejam o mais eficazes possíveis, sem menos risco à tua estrutura de base e de sustentação, que é a coluna lombar. Depois vai trabalhar o quê? A sustentação das lateroflexões e vai trabalhar a estruturação das rotações. Então, se tu fores pensar nessa fundamentação, perfeito, tu consegues dar uma estrutura ao teu dia-a-dia. Tu vais rodar de uma forma fluida, óbvio, mas vais ter uma estrutura e uma musculatura que suporta a rotação de uma forma mais trabalhada. Sim. Então é por aí. Eu nem sei muito se fugia à tua pergunta. Eu começo a perceber que se foi o ovo ou se foi a galinha que veio primeiro, porque nós também na parte da musculação também parece que só agora é que começamos a preocupar com esse tipo de coisas que já existem também no Pilates há muito tempo. Há muito tempo. Mas que agora já se começa a fazer na musculação também, lá está, da flexão lateral, desse controle também das costas e do movimento todo que não existia há uns anos. Não, se tu fores buscar esses princípios de estabilidade e mobilidade, que se tu quiseres simplificar o Pilates desta forma, tu simplificas. Trabalho de estabilidade e mobilidade articular. E para acontecer isso, precisas da estrutura muscular. Então vais trabalhar nesse sentido. Se queres para tu trabalhares a estabilidade e mobilidade, tu vais ter que obedecer a planos, seja sagital, seja frontal, seja coronal, tu vais sempre
Ou seja, isso tudo já se fala há muito tempo. Só que depois a musculação, o treino de força ficou muito circunscrito àquilo, não é? Levanta a carga. Isso é E quem pega em carga quase. é guindaste. Exato. Portanto, se não fazes força, fazendo força, tens que pensar para também a tua semivida dentro do treino seja longa. Claro. Porque a carga, se mal feita, é inevitável que te sobrecarregue, ou seja, que não te vai gerar, mas vai-te levar mais perto da lesão. Sim, a carga, o controle da carga, talvez. E aí, o controle da carga, exatamente. E aí é que o Pilates depois ganha terreno. Não digo que esteja certo, mas o que é que a classe médica diz? Não peguem pesos. Pois é uma maneira de se protegerem também. Mas protegem-se porque nós sabemos as atrocidades que se fazem também. Pois, sim, eu já. E a busca pelo atalho. Se tu hoje entras num ginásio, tu vês miúdos, sei lá, a partir dos 16 mais ou menos, que já estão com uma vontade de irem mais bonitinhos para a praia, a fazerem cargas que aquela estrutura nunca foi habituada. E coisas coisas bem piores alucinantes. do que só cargas, que isso ainda assusta mais. Exato, e alucinantes, porque o YouTube também está aí para essas asneiras todas. Sim, claro. E, portanto, e aí a classe médica protege-se e diz, não há carga, não está tão perto do risco de lesão, vá para o Pilates. E há uma outra coisa no Pilates, o Pilates trabalha muito em decúbito dorsal. Grande parte dos exercícios, pelo menos numa primeira fase, ok? Deitados, barriga para cima, para quem não gosta, principalmente quem não é adepto da atividade física. Pois. Mas do ponto de vista biomecânico, quando tu deitas, tu fazes o quê? Uma descompressão da tua coluna vertebral. Claro. Por isso é que somos mais pequenos ao final do dia do que amanhã, não é? A partir daí, no momento em que tu te deitas, por exemplo, num reformer, e o teu professor guia-te no sentido de fazer uma completa extensão da tua coluna ao longo do colchão, organiza-te o teu ombro, estabiliza a tua omoplata, posiciona a anca e o sacro, fazendo um pequeno deslizamento para quê? Para haver uma descompressão ainda maior ali da zona sacrolombar. Oh, Tiago, estás no paraíso. Então, o professor que tem essa sacada ganha o aluno no momento em que ele se deita aqui. Pois. É confortável. É muito confortável. Acabou. A partir do momento em que há a descompressão axial, tu dizes, isto faz muito bem à minha coluna. Ao contrário, metes o aluno ali, a primeira coisa que tu lhe dás é um agachamento, estás doido. Portanto, porquê que muitas vezes, porque nós temos essa realidade aqui, o primeiro exercício às vezes que nós damos ali na sala é o quê? Muitas vezes é num colchão. É, muito trabalho de mobilidade. Trabalho de mobilidade. Para a pessoa começar a quê? A conectar-se com aquilo que está a fazer, não é? A conexão que o Pilates tanto fala, de dentro para fora. Sim. Trazer a mente ao corpo. Isto são tudo palavras-chave que o Pilates tem, mas que na realidade elas existem, Tiago. Trazer a mente ao corpo, concentrar-se, centralizar. Pois. E há muita coisa até que eu falo para mim, que começamos muitas vezes com esse trabalho também, e eu também próprio começo, que se me perguntaste na prática isso, se estruturalmente tu vais ver a literatura e isso tem alguma base de que vai trazer um grande benefício para a pessoa, provavelmente vai dizer que não tem um grande benefício estudado, pelo menos. Agora, é uma introdução ao treino, é uma maneira da pessoa entrar no treino, até mentalmente também, ir entrando e se sentindo capaz aos poucos. Agora, se na literatura isso me vai dizer que é a melhor coisa do mundo, eu cada vez tenho olhado para a literatura de uma maneira mais aberta. Mais aberta, Mais sim, aberta, sim. porque temos mesmo que ser assim. E depois, é assim, pelo menos na nossa realidade, nós trabalhamos com alunos que vêm de uma carga laboral intensa. Sim, claro. Eles vêm para aqui, mas a cabeça está no outro lado qualquer. Se tu não tens essa perspicácia de perceber que tu não podes entrar, entre aspas, a matar, mas tens que levar o aluno a tentar sair desse seu meio tão exigente do ponto de vista laboral e trabalhar a questão do agora é o meu momento, agora eu estou a trabalhar pela minha saúde, agora eu estou a trabalhar pelo meu corpo, é mais fácil tu conseguires ficar com ele e trazê-lo para ti. E depois aí tu tens a liberdade para fazer tudo. Entre aspas, não é? A partir daí tu tens a liberdade para conseguires que aquele aluno se entregue de uma forma segura àquela pessoa que está a acompanhá-lo e não está ali só para, sei lá, de novo, contar repetições, dar a toalha, oferecer a água, fazer uma soltura no fim
Até amanhã. Massagenzinha e tal. Massagem, adoro. Nós somos massagistas, por acaso. Desculpa, não tem nada a ver com pilates, mas somos massagistas. Bora. Isto é uma conversa. Nós não somos massagistas, não é? Porquê é que nós temos que estar a fazer massagens? No final, não, eu não faço. É porque eu não tenho jeito para isso. Eu também não. Eu guardo esses Não, dotes. então o que é que eu faço? Olha, vamos à Carol, que é fisioterapeuta, vamos ao Jones, que é fisioterapeuta, vá à Amélia fazer uma massagem relaxante, não é? Sim. Quer dizer, cada macaco no seu galho, eu acho muito errado. Porque nós não gostamos quando recebemos uma prescrição médica de qual o exercício fazer. Sim. Detestamos. Quando vem com a prescrição, olha, a extensão do joelho. Ei, calma, está a entrar no meu ambiente de trabalho, no meu campo de atuação. Então, eu não posso entrar no campo de atuação deles. Tenho uma lesão no joelho, eu não vou tentar resolver aquela lesão do joelho. Não, vai ao médico, faz a fisioterapia, vai ao ortopedista e depois, aí eu sei trabalhar. Claro. E não só, eu nem é tanto para não entrar no campo dos outros, é porque nós já temos tão pouco tempo que eu vou estar a perder tempo com massagens. Para quê? Eu? Não. Pois, não é? Quer dizer, daquelas coisas... Nem a carne nem a peixe. Eu vou fazer isso para quê? Vou estar a agora perder tempo? Com a pistolinha. Nós temos que pessoas a treinar 2, 3 vezes por semana. Não Nós é temos que exprimir isso ao máximo, porque não dá. É pouquíssimo máximo. tempo. Nós temos que ajustar tanto o nosso volume para que tenha o mínimo resultado possível, com esse tempo que nós... E estou um bocado despertaste aqui uma coisa que me fez aqui uma comichão, mas que é verdade. A malta diz que nós somos viciados no treino quando eu treino 1 hora por dia. Só. 5 vezes por semana. Às vezes nem 1 hora por dia. Sim, 45 minutos é o que vai dar o meu treino. Isso é de malucos, quer dizer, estar 45 minutos no computador por dia não é um vício. Não. Mas treinar é um vício porquê? Não é. E beber copos todas as sextas-feiras à noite é um vício. Exatamente. Vão lá perder se calhar 3 horas ou 4 num dia, eu perco 4 ou 5 numa semana. E nós é que somos viciados. Isto, isso faz-me uma comichão. Mas sabes, é fácil falar daquilo que a pessoa não sente. E não é? Quem não tem uma atividade física sistematizada durante pelo menos meio ano, há estudos que indicam que tu só começas a ter o hábito da atividade física a partir de 9 meses sem uma paragem. Isso não existe. E nós sabemos que isso não existe. Os alunos param durante 9 meses, ou porque vai de férias, ou porque vai a barriga, ou porque é constipado, ou porque acordou mal disposto. Não é? Então, essa necessidade do exercício físico só começa a acontecer se tu não parares. Há quantos anos tu treinas? Há quantos anos eu treino? Eu entrei num ginásio pela primeira vez com 12 anos, Tiago. Pois, eu também. Há 30 anos atrás. E não quer foi dizer... 30. Pronto, tá. Há menos. Mas quer dizer, e se me perguntares há quanto tempo eu levo o meu treino a sério? Muito a sério? Se calhar há coisa de 4 anos. Ou seja, proporcionalmente ao momento em que eu senti que eu tenho necessidade de treinar constantemente para manter a minha aptidão física mais ou menos tão bem como era há 10 anos atrás. Não sou velha, nem para lá caminho. Quer dizer, para lá caminho, mas estou longe disso. Não me sinto fisicamente, não me sinto. Mas sei hoje que a minha qualidade em termos de mobilidade diminui, óbvio. Uma outra lesão começa a aparecer, mas não é lesão pelo exercício físico. Não, é os anos em cima da estrutura articular, é os anos em cima da estrutura tendinosa e ligamentar. Portanto, se é um vício, fixe, sou viciada, adoro. Não, até porque, e vamos falar sobre isso, que eu acho que vais ter uma opinião mais parecida comigo até, tu apetece-te sempre treinar? Apetece? Não, nem sempre. Não é, pois não? Não. Que a última convidada que eu tive, uma amiga minha, que disse que não tem que lhe apetece treinar, que gosta mesmo, não sei o quê. Para mim, às vezes, é um martírio ir treinar. Há dias em que digo, porra, tenho que treinar. E atraso a hora, atraso. Vou, acabo por ir. Porque é uma coisa que, caramba, também há dias que eu acordo de manhã e digo, não me apetece nada ir trabalhar. E agora tenho que acordar, fazer 25 km para ir trabalhar de manhã. Vou dizer que estou doente. Claro que não vou fazer isso, não é? Claro que não, é o teu compromisso. É um compromisso comigo, ainda por cima. É a tua motivação. Ninguém te pode motivar para o exercício físico. Tu até podes ser uma fonte de estímulo. Tu até podes estimular. E tu és uma fonte de estímulo no momento em que te contratam e que te pagam e que está marcado contigo. Nem que seja o estímulo, olha, paguei e tenho que ir. Exatamente. E aí nós funcionamos muito bem. Paguei e tenho que ir. Ponto. Às vezes vem, sabe Deus, pelos cabelos, mas vem. Então esse é o estímulo. A motivação tem que vir de ti. Tu tens que procurar isso aí dentro. Isso também se constrói. Também não é tão fácil de construir. Mas eu acho que no momento em que, meu Deus, tens ganhos,
E vamos a outra história ainda. Ganhos estéticos, óbvio. Toda a gente quer o ganho estético. Claro. Não me venham com histórias de que eu vim treinar pela minha saúde. A sério, mas assim, na segunda aula já está a dizer que está aqui com um bocado de barriga, que isto está mole e que aqui tem que tonificar. Ou mais giro, à segunda aula já estão a dizer, já sinto melhor. Já sinto muito mais já duro. estou muito mais duro. Mas nós aí a dizer, fogo, estás mesmo, porreiro. Vamos motivar, siga. Sim, vamos motivar, eu acho que sim, também não podemos dizer, ainda agora começou. Claro que não. Claro. Não é? Até porque não é o lema dos coaches. É esse. Exatamente. É pôr lá para cima, mesmo que não seja a realidade. Sim, palmada nas costas. E depois, agora fui buscar outra coisa. Isto temos conversa. O problema é que nós temos pouco tempo, vamos ter que fazer uma segunda parte depois, mas vamos Aquela seguir história do motivares para o treino e o professor não treina. Pior do que treinar todos os dias. Porque isso é bom. O teu professor treina todos os dias. Fixe. Tu contratas um professor que não treina todos os dias, que nem sequer treina. É mato. É mato. É o que mais há. Eu posso ler todos os livros de natação do planeta. Se eu nunca tiver entrado no mar ou numa piscina, eu vou-me afogar. Então, é exatamente aquilo que se passa na nossa atividade. Quer dizer, o professor não treina. Nisso o Pilates, pelo menos o Pilates com a Inélia Garcia, é brutal. Tu fazes 60 horas antes de iniciares o curso, preparatórias. Tu tens que sentir um método no teu corpo. A partir daí, tu ingressas no curso e fazes 800 horas de prática. E agora? Não vejo mais nenhuma escola de Pilates a fazer isso. E aí eu disse assim, Tiago, a verdade são para ser ditas. Vejo muitas escolas boas, mas nenhuma com a carga horária em prática e teórica que a escola da Inélia Garcia tem. Então é assim, sou fã, ponto. Muitos anos sou fã. São muitos anos a virar frangos. E tu só sentes os benefícios do método e depois só consegues transparecer isso se sentes no teu corpo. Então isto é transversal às atividades todas. Não treines. Como é que tu vais auxiliar um agachamento? Por exemplo, como é que tu vais dar essas dicas de execução e de correção para atingir um padrão da excelência que te leva a ficar mais longe da lesão se tu não sabes? E muitas vezes não tens um fundamento teórico bem que explique o porquê de aquela adaptaçãozinha ter resolvido a coisa. Exatamente. Mas tu já experimentaste em ti e disseste, olha, comigo funcionou, mas às vezes com esta pessoa funciona. Exatamente. E, às vezes é tentativa e erro. Mas pelo menos sabes o que tentar porque já tentaste, não é? Já tentaste. Não há, eu às vezes brinco, tu sabes disso. E não é brincadeira. Não há um exercício que eu passo a um aluno que eu não tenha experimentado. Até porque eu sou muito metódica e, portanto, eu não corro riscos. Sim. Não. Então, eu já passei por eles todos. Tudo eu já experimentei, tudo eu já senti, para passar com segurança. E não é só os exercícios. O Pilates, de novo, é tão sistemático e por isso é quando o povo inventa e mistura coisas dentro do Pilates, já não há aquela lógica de colocação de exercícios dentro de um sistema. Então, perdeu pontos. Aquilo existe naquela sequência por algum motivo. Tu podes sair da sequência, sim, não é rígido, se precisas, se há uma necessidade específica, o que seja. Por exemplo, se quiser fazer um hands back, se eu não tenho mobilidade do ombro, eu não consigo fazer um hands back. Então eu tenho que recorrer a outros exercícios que me vão melhorar a extensão do meu ombro para depois eu conseguir colocar o ombro de outra forma. Eu não faço extensão com excesso de rotação interna, não, eu vou ter que o estabilizar. Então eu tenho que aduzir a minha omoplata. Eu não posso deixá-la alada. São pormenores. Ensinam-te no curso. Mais ou menos. És tu que tens que te aperfeiçoar, como em tudo. E se depois tu consegues que a tua escápula já não seja alada, tu vais fazer um agachamento, colocas a barra nas costas, o que é que acontece? Posicionaste corretamente o teu ombro, posicionaste corretamente o teu cotovelo, o teu punho, a tua omoplata. Tens um pilar de sustentação da barra como ninguém tem. Vais conseguir colocar mais carga? Obviamente, não é? Claro. É aí que para mim o Pilates é, sabes, é sumo. Tu espremes a laranja até ao fim. E é isso. É um assunto que tem muito pano para mangas. Acho que sim. Dá para estar aqui a conversar durante muito tempo. E mais uma vez, as barreiras são, se calhar, mais ténues do que aquilo que parece, é muita coisa.
dentro do treino de força, eu faço muita coisa que já havia fazer em aulas de grupo de pilates no colchão, por exemplo. Por exemplo. Aliás, aquelas aulas de mobilidade que se faz nos ginásios, muitas vezes é a mesma professora de pilates que dá e aquilo não tem barreiras assim tão definidas quanto isso. Portanto, é um assunto muito largo e muito extenso. E que certamente vamos ter outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos, porque lá está, são muitos anos a virar frangos. E por isso, há muitas reflexões que nós fazemos aí no nosso dia-a-dia que podíamos estar com o microfone e que seria muito engraçado também. Umas, se calhar, íamos presos, não podíamos falar sobre isso. Certeza. Mas tudo o resto é sempre bom e é sempre mau, às vezes, estar aqui com vocês, só existir. E só conversar com a malta que nós temos aqui, que é a malta que acrescenta muito. Muito obrigado. Olha, obrigada eu, Tiago, pela oportunidade. Eu não gosto muito de falar, mas assim, contigo nesta conversa, mas depois eu vou falando. E pronto, estamos aí. Mais uma vez, obrigada por estares connosco, obrigada pelo teu empenho na dinamização deste espaço e na envolvência que tu tens. Obrigado eu, mais uma vez. Eu dou um abraço, eu sou de abraços, sabes disso. Obrigado. Até à próxima, espero que tenham gostado e foi por aí.